dar boa noite para vocês. É um grande prazer. Eu já tive a oportunidade de conversar com a Margarete. Ela me pediu para falar sobre o poder do pensamento. Meu nome é Ricardo Magalhães, eu sou escritor e autor do programa educacional socioemocional PP Mágicos. Eu tenho vários livros publicados sobre esse assunto. Toda a estrutura, toda a metodologia que a mente tem força preponderante sobre o corpo. Não só sobre o corpo físico, biológico, as nossas ações, tudo que em torno de nós acontece, é preciso ter essa consciência, por assim dizer, que depende do nosso estado mental. Então veja a importância desse assunto. Leon Denis, um grande estudioso e considerado um filósofo, ele disse o seguinte: não há assunto mais importante do que o estudo do pensamento, seus poderes e ações. Ele é a nossa ferramenta que nos vai garantir essa ascensão ou a nossa queda. O pensamento, na verdade, é o nosso mais forte atributo de relação ou aquela mais importante tarefa de nos conhecermos através dessa introspecção, essa maneira de encontrarmos a nós mesmos quando nós observamos o que estamos pensando e o que estamos sentindo. Falamos muito do socioemocional hoje em dia. E emoção, ela precisa ter a razão aliada, agregada, sustentada pela razão. Porque emoção sem razão, eu como costumo dizer, é pipoca sem sal. Eu iniciei meus estudos em torno desse assunto. Tive livros prefaciados por grandes médicos, importantes acadêmicos, porque a contribuição sobre o nosso estado mental era o meu objetivo principal. Primeiro ponto, né, eu coloquei aqui a consideração médica. Como nós sabemos, nós somos energias, nós possuímos, somos imantados por essas energias que, ora mais, ora menos, pode nos levar a sermos saudáveis fisicamente e também emocionalmente. Há pessoas que nós temos que ter muito cuidado com o que vamos falar, porque essas pessoas tidas como normais, mas não são. Quando nós damos uma posição contrária ao seu ponto de vista, nós corremos o risco de sermos confrontados com truculência, porque elas não aceitam uma posição contrária. O que falta? Consciência. O que falta? Percepção, entendimento, compreensão. Pensar, qualquer um pensa. Pensar com equilíbrio é tarefa de todos. A nossa saúde pessoal, física, ela depende do nosso estado mental. Há pessoas que aparentemente são saudáveis e que nós conhecemos, temos relação com elas, mas elas já morreram há 10 anos. Elas vivem, respiram, mas já estão mortas. Porque não acreditam mais em nada. Elas não acreditam nelas mesmas. E o que é pior, não acreditam no seu semelhante. Não tem motivação, não tem crenças pertinentes, não tem objetivos claros, definidos, e se sentem o alvo de todos os problemas, como se todas as pessoas fossem culpadas por ela estar passando por algum tipo de dificuldade. Nós não podemos nem perguntar, tudo bem? Como vão as coisas? Que ela aí vem e derruba o problema em cima de nós, como se nós tivéssemos culpa dela ter problema. Então, na verdade, o problema não é o problema propriamente dito. O problema é ser problema. Então, eu tenho problema. Eu não sou um problema. Então, ter problema é uma coisa, ser problema é outra coisa. Então, essa investigação de quem nós somos
do que estamos fazendo com os nossos pensamentos, com os nossos sentimentos, é que vai nortear as nossas ações bastante dirigidas ao nosso objetivo principal. Todos nós queremos ser felizes, todos nós queremos ter êxito, todos nós objetivamos uma convivência plena e tranquila com as pessoas. No entanto, nem sempre nós fazemos isso de maneira coerente, pacífica, correta. Temos pensamentos e nem sabemos o que, na verdade, eles significam para a nossa saúde física ou para a nossa saúde mental. Quando eu falei em socioemocional, de emoção, porque afinal de contas nós somos professores, somos coordenadores, somos supervisores educacionais, estamos à frente de um grupo, mas dificilmente nós pensamos no que estamos pensando. Dificilmente nós analisamos as nossas respostas a uma infinidade de questionamentos que nos fazem diariamente. Respondemos automaticamente, damos posicionamentos sem sequer passarmos pelo crivo da razão. Nós precisamos urgentemente termos uma saúde mental para que emoções possam fazer a diferença na nossa vida. O nosso sentimento nos acompanha sempre. O que vale mais? Estar ou ser? Nós precisamos estabelecer um convívio conosco mesmo, sincero, oportuno e consciente. E só adquirimos isso quando começamos a olhar a vida como ela é de fato. Muitas pessoas, por exemplo, estão assim, mas não são assim. O invejoso, ele não admite que é invejoso. Então ele diz, eu invejoso? Não, eu não sou invejoso. Claro, eu fico chateado, né? Devo dar tudo aos outros, nada para mim. Então nós precisamos observar a nossa conduta diária para que nós possamos tomar atitudes de resolução. Então, como eu disse, problema todos nós temos. O problema não é propriamente o problema. O problema é nós não sabermos lidar com eles. Quando se fala de pensamento, o poder do pensamento, ele realmente nos traz muitos benefícios. Mas é preciso saber pensar. É preciso procurar elaborar pensamentos que possa nos dar de volta aquilo que nós procuramos na essência. Sermos sinceros e não boicotarmos a nós mesmos, nem a ninguém. Somos os artífices principais de nosso sucesso ou de nosso fracasso. Haja vista que não é a condição acadêmica, nem social, muito menos monetária, nos vai garantir o estado de felicidade. Muito pelo contrário, às vezes isso causa-nos problemas maiores. O que vai nos garantir felicidade, equilíbrio, paz, é justamente a nossa condição mental, o nosso estado mental. Portanto, nós precisamos investir em nossa capacidade consciencial. O que é isso? É termos cada vez mais consciência dos nossos valores morais, interiores e éticos. Há pessoas, por exemplo, que passam a vida inteira pensando num problema que nunca aconteceu, e outras que perdem anos a fio gerando obstáculos, medos, angústias, e entram em estado de depressão porque convivem com seus próprios fantasmas. Cria, dia após dia, esses medos, essas preocupações, e a preocupação é uma ação, uma atitude de nossa parte que bloqueia completamente o nosso estado de raciocínio, a nossa condição de raciocinar.
a preocupação, ela, além de bloquear o fluxo natural do pensamento, ela cria atitudes de nossa parte que não vão de encontro à solução de nenhum problema. Muito pelo contrário, ela cria outros problemas que não existem. Eu tenho que estar atento na resolução, não preocupado com os problemas, ou os obstáculos, ou as dificuldades que eu possa ter. A atenção deve ser sempre colocada em ação, não a preocupação. Quando estamos preocupados, estamos aflitos, e isso pode gerar problemas. Concluo aqui rapidamente para deixar vocês aí fazerem perguntas. Chegou a hora de darmos um basta nas desculpas esfarrapadas, de algum insucesso, de alguma falta de nossa parte, e nos envolvermos de fato com a nossa felicidade interior e fazermos a diferença na vida das pessoas. Acreditarmos em nós, nas pessoas, porque é recíproco. Nada, nem ninguém vai conseguir fazer alguma coisa sozinho. Eu vou deixar a Lisângela com alguém que queira fazer alguma pergunta, me coloca à disposição. Depois dessa pandemia, o que ficou claro para a gente, que parece que as pessoas perderam a capacidade de convivência. Os pais estão muito, principalmente da educação infantil, estão muito descrentes, agressivos, qualquer coisa, assim, parece que antes da pandemia não era desse jeito. Tudo eles vêm reclamar, tudo eles não estão satisfeitos, né? E no recreio também você percebe que as crianças estão batendo, estão brigando. Enfim, nós chegamos a essa conclusão, que depois da pandemia perderam-se a condição de convívio. E a gente vê muito isso acontecendo enquanto pequenos. E Verdade. É aí que a gente precisa, né, trabalhar. E você sabe que o socioconsciencial foi criado, foi desenvolvido. É uma metodologia que faz com que a criança assimile esse processo de transformação. Essa metodologia proporciona para a criança e para o adulto também a capacidade do uso do raciocínio lógico. Toda pessoa pensa. O que acontece é que nós somos movidos pelo instinto, pela emoção, muito mais do que pela razão. Por quê? Porque depois pensamos no que falamos. Devia ser o contrário, pensarmos antes. Alguém levantou a mão aí, desculpa, tá? Vendo tudo isso, eu percebo nas crianças e nas famílias, nesses anos a Lisandra colocou pós-pandemia, os pais estão inseguros, eles não conseguem mandar as crianças para a escola com segurança. As crianças faltam muito, nós estamos tendo muito problema de faltas. Por quê? Aí você pergunta aos pais, porque estava doentinho? Porque hoje eu fiquei em casa, hoje eu não fui trabalhar. Então, eles estão, além de não valorizar aquele tempo que a criança teria para estar vivendo em sociedade, com outras crianças, brincando, desenvolvendo o seu conhecimento, aprendendo, trazendo novas coisas, aprendendo a se defender, né? Porque na escola a gente aprende, a gente convivendo com outras crianças, eles vão aprender a se defender, vão aprender a impor as suas vontades e também a aceitar a dos outros. E os pais não estão tendo essa noção, este conhecimento. Então eu vejo sim que pós-pandemia eles começaram a deixar as crianças inseguras, numa bolha dentro de casa. As crianças não saem, eles não têm mais conhecimento prévio. Fui brincar
com o amiguinho, foi num parque, sair. Os pais não mostram mais para eles outros ambientes, né? Então eu vejo que isso mexe muito com o emocional. As crianças são inseguras, não sabem se defender, não sabem conversar. Eles, na hora da rodinha da oralidade, uma maioria não consegue se expor, eles não conseguem colocar aquilo que pensam e que sentem. Então falta a oralidade em casa e, ao mesmo tempo, falta um conhecimento de mundo e falta estar vindo para a escola e convivendo com crianças, né? Tudo isso abala muito o emocional da família, da criança. Eu digo que o que você falou realmente é uma verdade, infelizmente. Mas eu queria te dizer o seguinte: nós precisamos também voltar as nossas atenções para o educador, para os professores, darmos um tratamento mais voltado para esse convívio que os professores têm com essas adversidades, né? Porque você convive com o embate, você convive com a dificuldade, e isso, se você não estiver preparada, se você não se preparar para isso, o embate, a dificuldade vence você. Então, nós precisamos cuidar de nós mesmos e cuidarmos do professor, porque ele é um ser humano, também teve preocupações, teve dificuldades, teve problemas, e isso o abateu. Então, após a pandemia, os professores voltaram de cargas baixas, né? Com sentimentos de perdas, abatido, descrente, machucado. Chegou a hora também de olharmos para o educador. Quando eu digo educador, é aquele que pega a criança, a primeiríssima infância, né? De 0 a 3 anos, que convive com aquela criança que não se expressa verbalmente, mas ela tem ansiedades, tem anseios, tem dificuldades, precisa desse carinho, dessa atenção, como também dos pequenos que 4, 5 anos, depois a fundamental e assim por diante. Então, nós precisamos preparar esse profissional, mas não preparar do ponto de vista só acadêmico, porque ele já está preparado academicamente. O que falta nesse profissional, é uma atenção, ele precisa se reciclar, ele precisa urgentemente acreditar em si mesmo, para que ele possa levar para a criança o que há de melhor, e que ele também precisa desse condicionamento mental, emocional, que ele possa superar as dificuldades, porque ele também é ser humano, afinal de contas, ele também tem filhos, e esses filhos também têm dificuldades. Essa força-tarefa, vamos dizer assim, é preciso que o tratamento mental, ou seja, o fortalecimento interior, o aperfeiçoamento moral interior, né, que dá a condição de você suprir essas necessidades, é extremamente importante e indispensável em escolas públicas e privadas. E eu percebo, cada dia que se passa, nós só vamos virar esse jogo no momento em que nós nos voltarmos, as nossas atenções têm que estar voltadas com a atenção para o corpo docente. E com isso, nós criamos condições para envolver as famílias com condicionamento educacional diferenciado. A atenção voltada para a educação, essa educação, de fato, não é educação por conveniência. Eu não falei de instrução, a instrução está tudo bem, a gente vem seguindo o curso natural. Mas a educação, quando se fala de educação, a educação é o estado de compreensão. Esse estado de consciência é que garante o bem-estar geral. Nós vivemos reciprocamente. Ninguém vive sozinho, todos nós precisamos uns dos outros. Na vida é assim. Se não houver compartilhamento, se não houver fraternidade, ninguém garante a paz e garante a sua tranquilidade. Nós precisamos uns dos outros. Então, esse movimento, Valquíria, é necessário usarmos toda essa metodologia, vamos dizer, onde vamos proporcionar, gerar condições de autossuperação para os nossos colegas,
mas, sobretudo, visando a criança e sua família. Você falou bem, a família, e não os pais, porque muitas crianças não são criadas pelos pais, nem pai elas têm. São criadas pelos avós, pelos tios. As pais, os avós têm. Elas foram adotadas por um casal de homens, um casal de mulheres. Então, mas ela tem a sua família. Então nós precisamos, sem questionamento, né, sem imposições, acolhermos essas famílias. E nesse acolhimento nós vamos dando doses homeopáticas de soluções a essas famílias, para que elas, como nós, busquemos assistir essa criança que muitas vezes fragilizadas, não por maldade dos pais, mas porque esses pais também foram pegos num processo difícil, problemático, que foi a pandemia. Então eu digo para vocês, por isso que sempre costumo bater e rebater na mesma tecla. Precisamos mudar os nossos sentimentos. Os sentimentos, a percepção, o entendimento das coisas através de uma mudança mental, de uma mudança de entendimento. Esse entendimento consciencial. Ninguém muda se não for pela consciência. Eu considero o socioemocional como uma casa muito bonita, cheia de cômodos, confortável, mas que precisa de um alicerce. A emoção precisa de uma estrutura consciencial. Ninguém consegue controlar uma emoção se ela não tiver estado de consciência. Essa metodologia que eu acabo de falar para vocês, do socioconsciencial, e essa terminologia foi averbada esse documento para mostrar para o MEC, através da BNCC, que não há metodologia mais eficiente do que o estado de consciência. Então, emoção sem razão é pipoca sem sal. Eu gostei muito da palavra carentes, né? Estamos carentes, não só nós, né, professores, mas as crianças e as famílias. Parece que todos procuram atenção, estão carentes, né, de atenção, né? Então, realmente a palavra foi muito assim certeira. É isso, é carência, né? Estamos todos muito carentes em vários aspectos, né? Então, eu acho que é aí que vem pegando um pouco essa, né? Então, a carência faz muitas coisas acontecerem, né? E muitos sentimentos brotarem. Eu queria colocar aqui o que você colocou hoje para nós, veio muito de encontro ao que eu tenho sentido desde a volta da pandemia, principalmente porque nós tivemos, eu falo nós, porque todos nós tivemos muitas perdas, né? E eu sinto assim que o professor não foi colocado em primeiro lugar nesse momento, porque a educação ela só vai ter um significado e uma eficácia se esse professor estiver bem, se esse professor estiver se sentindo valorizado, respeitado. E Heloísa, tá? Eu não senti isso. Eu senti, assim, muita falta de valorização, muito desrespeito ao professor, e eu não estava bem. Eu estou me recuperando, e eu senti a falta desse acolhimento. Então, a gente tem que parar para pensar um pouco que o professor, ele é um ser humano, ele sente, ele tem problemas, ele tem outras responsabilidades, e ele tem que pensar que ele tem vidas em suas mãos, né? E eu senti muita falta desse acolhimento, muito mesmo. E eu fiquei feliz em ouvir a sua fala e ver que, assim, eu não estou tão sozinha. A gente precisa do outro, a gente precisa realmente desse acolhimento, porque você acaba se sentindo só, você acaba se sentindo incapaz, né? Por que eu estou sentindo assim? Será que ninguém mais está passando por isso?
Então, Sim. eu assim, agradeço imensamente pela oportunidade. Eu precisava, nesse momento, ouvir isso e colocar o que eu estou sentindo. Eu, neste momento, o que eu sinto é que o professor não foi acolhido em momento algum, o professor foi assim, muito desrespeitado, sabe? E a educação que eu tive é que o professor deveria ser muito respeitado, porque o professor, eu tive muita dificuldade e o professor foi a minha referência, né? Se eu me tornei professora, foi por causa de uma professora, né? Então a gente tem que acolher esse professor também, porque se esse professor for acolhido, ele vai acolher essa criança, ele vai acolher essa família, ele vai conseguir acolher o colega. Então eu agradeço imensamente. Heloísa, obrigado por você ter falado. Realmente você tem toda a razão, Heloísa. Nós precisamos, eu parto do princípio de que nada acontece se não houver uma mudança de conscientização. É isso que você falou, é o estado de perceber que os nossos profissionais, que são seres humanos, eles precisam desse acolhimento, eles precisam dessa atenção, desse entendimento. E quando você percebe que é como um piano, por exemplo, você chama lá existe um piano numa sala, vamos chamar de um piano de caudas, um piano de uma marca bem famosa, e trazemos um pianista para tocar algo para as pessoas. Se esse piano estiver desafinado, esse pianista, por melhor que seja, não vai da harmonia que a música, que aquela canção tenha. Então esse piano tem que estar afinado. O professor precisa estar de bem consigo próprio. Então eu acredito muito que o professor precisa dessa capacitação, desse tratamento. O programa de educação Pensamentos Mágicos, ele tem justamente isso, esse olhar para o professor. Eu tenho convicção que é mais do que certeza que nós estamos no tempo de pensarmos muito mais na nossa saúde mental, para que a nossa saúde emocional possa fazer a diferença, ter o autocontrole. Eu tenho uma curiosidade, porque nossa professora foi saber um pouquinho, né, a Neia, e apareceu aqui um projeto Pensamentos Mágicos. Você poderia falar um pouquinho pra gente? Posso. E em 2000 eu lancei uma coleção de livros chamada Pensamentos Mágicos. Aí vocês falam, por que você colocou coleção Pensamentos Mágicos? Por quê? Porque eu estudo pensamentos. E mágico, porque a coisa mágica vem das emoções. Quando nós nos emocionamos, nós entramos no campo do encantamento. Então, Pensamentos Mágicos. Bom, eu lancei essa coleção com 12 títulos, cada título: amor, felicidade, amizade, família, dinheiro, trabalho, disciplina, e por aí vai. 12. Em 2018, eu lancei, como eu falei para vocês, o primeiro livro infantil, a partir de um episódio que aconteceu na minha família, que foi meu filho Felipe. Daí foi quando nasceu a Turma dos Pensamentos Mágicos. Foi muito interessante, porque cada personagem da Turma dos Pensamentos Mágicos, que são 7, mas eu quero dizer para vocês que é um programa que está todo voltado para a educação por consciência. Tem o socioemocional, mas ele tem a base que garante essa estrutura metodológica. Nós estamos todas aqui agraciadas, agradecendo a sua presença. Eu acho que a pegada é investir no professor nessa parte mesmo, nos orientarmos. Ricardo, nós agradecemos a sua presença e acredito, deixamos aqui para o departamento, para a Margarete, que nós queremos, nós precisamos dessa formação.
Lisandra, pelo seu carinho, pelo seu suporte, a Valquíria, a Carla, a Andréa, a Fernanda, a Marilda. Obrigada. Todas vocês, né? Vocês são especiais, contem sempre comigo. Eu fiquei muito feliz em estar com vocês. Obrigada. Nós também. Esperamos que em breve estaremos juntos. Para nós também. Muito obrigada. Boa noite. Boa noite. Muito obrigado, viu, Lisandra? Eu que agradeço. Nós agradecemos, a minha sala aqui estava cheia. Foi um momento, assim, todo mundo prestou muita atenção, de muito silêncio. Fica aqui meu abraço, minha admiração por todas vocês. Muito obrigada. E estaremos juntos. Quem está atrás de você ali? É a Heloísa, a Neia. Um beijo grande para vocês. Muito obrigada mesmo. Muito obrigada mesmo. Estaremos juntos. Que Deus nos abençoe. Amém a todos nós. Você também. Bom descanso. Tchau. Boa noite. Fiquem com Deus. Tchau, tchau. Amém. Obrigado. Com Deus, você também.